Bom dia, queridos amigos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, iluminando o nosso pensamento, nossa casa mental, para que sejamos bastante vigilantes no início dessa semana, tendo força, coragem para vencer as nossas lutas de cada dia. O Evangelho deve inspirar para todos a confiança, a serenidade e aquilo que nós mais temos que compreender é a certeza do amparo divino em favor de todos nós. Hoje nós vamos ler o item 18 da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor desta crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas, irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese seria lógico, seria caridoso, seria cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem, para liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes o sofrimento? Na terra, quando o homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhes proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis-se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, esse ente lhe recusaria um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe segue as chagas? Não. Faríeis por ele o que faríeis por uma galé? Não lhes daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe a primeira categoria dos deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força dos que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Queridos amigos, levemos o nosso pensamento a Jesus, este mestre que veio para nos amar e nos ensinar como devemos amar. E nesse instante, com o pensamento elevado, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas,
assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Jesus, com esta prece mobilizamos o nosso desejo de servir, de auxiliar aqueles irmãos que se encontram em situações tão difíceis. E que nesse momento, Jesus, o seu amor envolva a todos eles e a todos aqueles que se encontram nos hospitais em dor, nos lares, nossos familiares, e aqueles, Senhor, que muitas vezes não nos amam e não nos compreendem. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja. Meus queridos irmãos, se Jesus veio nos trazer o amor, ele não considerou em momento algum que a sua doutrina de luz fosse destinada ao homem. Ele trouxe para que nós pudéssemos crescer em verdade com a cumplicidade do amor em direção ao nosso próximo. Tanto é que ele nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, porque o Pai é o Criador e todos nós estamos dentro da sua paternidade, fazemos parte de sua criação e temos em nós o germe divino que um dia desabrochará e nos fará mais ativos, mais vivos em relação às questões da verdade. Ele não disse aos homens que era para amar a Deus, ele diz aos espíritos. É este o valor do cristianismo, da luz divina que o Cristo veio espalhar sobre nós. E depois, ele nos convida a amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, ele não restringe ao mundo encarnado, ele restringe a todos nós. Encarnados e desencarnados que vamos compor este universo gigante da criação divina. Infeliz é aquele nosso irmão que comunga com uma religião ou com um ideal de que a morte aniquila tudo, ou que a morte nos divide em duas posições: aqueles que são bem-aventurados, que vão para o céu, e aqueles que vão para o inferno, para as penas futuras. Seria totalmente o contrário aquilo que Jesus veio nos ensinar: amar uns aos outros como eu vos amei. Estender este amor a todos os nossos irmãos, encarnados e os desencarnados. E o desencarnado que precisa da nossa prece, que nós chamamos os espíritos sofredores, é porque enquanto estavam encarnados, eles não conseguiram compreender o valor da mensagem que o Cristo veio nos trazer. E isso não é porque eles não quiseram, é porque eles não têm ainda construções para isso. Estão ainda com a mente embotada para as questões da espiritualidade, da espiritualização. Estes espíritos são irmãos nossos que vaguearam pela terra, perdendo as mais sublimes oportunidades de aprender, de olhar, de observar e de ser acolhidos também por todos nós. Então, o que nosso papel é orar por eles, porque a prece, ela é uma ação mental de grande valor. Ela é um conjunto de energias que movimentam e que nós damos direção àqueles que nós estamos direcionando a nossa prece. Imaginemos quando nós estamos num lugar bem escuro, úmido, que ali estamos perdidos, talvez por tantos obstáculos, um acidente, por tantas outras coisas, que nós fomos parar neste lugar. O que nós sentiríamos se alguém chegasse com uma lanterna
e nos convidasse a sentir a luz, para que ele pudesse trazer dentro de si o bom ânimo, a esperança. A mesma coisa é o papel da prece. A prece se transforma em luz. E as energias da prece, elas atraem e elas balsamizam aqueles que estão nos charcos de suas próprias incompreensões. É preciso, portanto, admitir que todos os nossos irmãos que voltaram para o mundo espiritual que nós chamamos de mortos, muitas vezes eles estão mais vivos do que nós. E aqueles que estão numa condição melhor também oram por aqueles que estão numa condição diferente dele. Não é só o encarnado que ora pelo desencarnado. Todos nós desejamos estender as nossas preces em favor de todos aqueles que ainda perambulam nas ideias confusas, por não ter compreendido o ser espiritual que é. E é nisso que nós vamos ver que as diferenças da crença muitas vezes obnubilam a nossa consciência e nos faz entender, nos faz acreditar nas penas eternas. Ora, isso é contra a lei do amor. Se Deus nos enviou Jesus para nos trazer a lei do amor, o amor, como que a justiça divina ampara uns e despreza outros? Na balança divina, na contabilidade divina, isso não existe. O que existe é que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sendo convidados a amar, a vibrar por aqueles irmãos. Hoje nós estamos vendo uma crise de medo, de insegurança, e aclaram as ideias de que estamos sendo atormentados por tantos espíritos do mal. Mas onde está a nossa fé? A caridade, ela é a couraça vibratória que nós conquistamos e que nos ajuda nas defesas maiores. A fé, ela sempre traz a esperança. Então nós temos que compreender a lei de Deus, a lei de justiça, a cada um segundo as suas obras. E aquele que não teve o tempo para fazer as obras do bem, eles, ao voltarem para o mundo espiritual, eles encontram com a sua própria realidade. Muitos choram, desesperam, e nós temos aqueles outros que muito pior, vivem em condições de perseguição, de ódio, de brutalidade, que são aqueles até que André Luiz nos chama a atenção para os espíritos vampirizadores, que sugam as nossas energias. Portanto, meus irmãos, nunca deixamos de orar por aqueles que partem para o mundo espiritual. Que a nossa oração seja um bálsamo que refrigera, que alivia e que traz no seu coração o pensamento de que nós o amamos. Nós lembramos deles, eles não ficaram esquecidos na nossa caminhada. Seja um parente, seja um amigo, até mesmo um inimigo, nós precisamos orar muito por eles, porque muitas vezes a inimizade, ela surgiu tanto de nossa parte quanto dele, pela exacerbação dos nossos sentimentos, ainda tão grosseiros. Meus queridos irmãos, existem mal que parecem ser incuráveis, mas eu digo a vocês que todo mal tem cura quando nós temos a coragem de reverenciar a Deus, rogando amparo, súplica para nossos erros, para que nós possamos ganhar uma nova oportunidade por meio da reencarnação. Então, quando nós comungamos com determinadas crenças que petrifica
o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Kardec nos coloca isso neste item e convidando-nos a pensar que todas as vezes que nós dirigimos o nosso pensamento a alguém que já voltou para o mundo espiritual, é como se nós estivéssemos abraçando este espírito, lembrando-lhes quanto amávamos, e eles não ficaram esquecidos. Imaginemos nós, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, será que nós não gostaríamos de ser lembrados com uma prece que revigora, que balsamiza, que nos estimula? Ora, nós ficamos tão felizes enquanto encarnado, quando um amigo, um companheiro, uma pessoa nos diz: eu oro por você todos os dias. O que nós mais queremos pedir a Deus, a não ser agradecer este Espírito, que nos coloca no seu pensamento, que ora por nós, que nos sustenta. E muitas vezes nada fizemos para este irmão. E assim, meus queridos companheiros, voltemos os olhos para aqueles que vivem no anonimato e há séculos que estão ali aguardando uma oportunidade. E Deus, que olha por todos nós, também esperam de nós uma ação nobilitante para que possamos dignificar a nossa prece. E a eficácia da prece, ela tem força consoladora. Ela encoraja quando nós destinamos a estes nossos irmãos conselhos de verdade, vibrações de amor. Sintamos, porém, que todos nós possamos auxiliar o outro com os nossos sentimentos. Então, precisamos ver, compreender, às vezes até refletir na força do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, a ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei revela-nos hoje, pelos Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Todos nós temos dentro de nós o desejo de auxiliar, de envolver o nosso irmão. A lei de Deus é sempre previdente, sempre justa, equitativa, misericordiosa, e ela não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, a duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionado à gravidade da falta. E aí nós vamos ver, quando Kardec termina esse item, ele diz assim: o homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tem de praticar o bem. Então, meus amigos, desejo que todos tragam dentro de si esta observação da lei, lembrando que a lei maior se sustenta no amor e na caridade, e que todos nós podemos vibrar intensamente para aqueles irmãos que já retornaram ao mundo espiritual. Se você não tem lembranças boas dele, olhe para dentro de você e reflita. E eu tenho certeza que você terá força e coragem para estar junto dele em pensamento. Que Deus nos abençoe e que tenhamos força e coragem para enfrentar as nossas lutas diárias.
Que a semana seja de luz, de trabalho, de vigilância, para que os seus atos sempre possam lhe trazer as melhores consequências. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos bondosos e amigos que nos acompanham neste Evangelho. E é por isso que nesta hora rogamos a esses abnegados irmãos que estendam as suas mãos sobre nós, que possamos receber o refrigério do passe, vinculando aos nossos pensamentos a mansuetude, a serenidade, a gratidão. Jesus, permita que estes irmãos possam retirar da natureza divina todas as energias que necessitamos e fluidifiquem as nossas águas para que elas possam nos sustentar, alimentando-nos energeticamente, o corpo e o perispírito. Muito obrigado, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Paz e alegria aos vossos corações, é o que desejamos. Do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.